Então aqui a gente fazendo algumas reuniões, daí tínhamos lá, nós professores, tínhamos lá umas reivindicações, uns pedidos para fazer pro professor Luiz Flávio. Professor Luiz Flávio, por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? São uns pedidos normal, né? Todo mundo tem. Daí nós professores conversamos antes da reunião, para a gente ter um coro uníssono. Daí de repente, meus amigos, eu não vou falar nomes não, mas de repente no meio da reunião, teve um professor que falou assim: professor Luiz Flávio Gomes, nós temos alguns pedidos a fazer para o senhor, temos algumas reivindicações. O professor Luiz Flávio Gomes falou: diga. Claro, disse o professor. Fala, Flávio. Falei, eu? Fui pego de surpresa aqui no meio da reunião. Eu? Ah, seu canalha, quer dizer, todo mundo armando a arapuca pra me derrubar? Você tá doido? Eu sou o autor, então, das reivindicações? Você tá doido? Então esse senhor que apareceu aqui um instante é um desses, hein? Esse senhor aqui não vale nada. Não vale nada. Teve uma aula que ele veio aqui para me humilhar, na intenção nítida de me humilhar. Ele veio, ficou na ponta dos pés, e aí o sujeito é super desenvolvido, né? O sujeito mede uns 2 metros de altura, e eu que tenho uma estatura normal, parecia que um gnomo de jardim perto dele. Parecia um negócio, sabe, batia no joelho dele. Impressionante. Então o sujeito não vale muita coisa. Mas vamos voltar aqui para o assunto. Então o habeas corpus é possível na Justiça do Trabalho, é raro, mas é possível na Justiça do Trabalho. É o que diz o artigo 114 da Constituição Federal. Pessoal, agora é boa, hein? Pergunta é boa. Contra a decisão que decreta a quebra do sigilo bancário e fiscal. O que você acha que cabe, hein? Marque no seu caderno uma frase tranquila no STF. Na minha apostila eu coloquei várias decisões do Supremo nesse sentido. Pode colocar no seu caderno. A frase é assim, ó. Segundo o STF, vírgula, contra a decisão que decreta a quebra do sigilo bancário e fiscal durante uma investigação criminal. Então olha só, segundo o STF, contra a decisão que decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal durante uma investigação criminal, cabe habeas corpus, vírgula, em razão do risco de prisão. Então olha que legal, pessoal. Contra então a decisão que decreta a quebra do sigilo bancário e a quebra do sigilo fiscal, em vez de se impetrar em mandado de segurança, que também seria possível, em tese, o STF diz que cabe habeas corpus. O STF diz que cabe habeas corpus por conta do risco de prisão. Se aquela decisão for feita durante uma investigação criminal, significa que no futuro, significa que lá na frente, uma pessoa poderá ser presa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Marque mais uma coisa sobre habeas corpus aqui, hein? É possível liminar em habeas corpus? É possível liminar em habeas corpus? Interrogação. Será possível liminar em habeas corpus? E a resposta é sim. É possível liminar em habeas corpus, sim, vírgula, em casos urgentes. É possível liminar em habeas corpus em casos urgentes. Imagine que o paciente está preso. Não há nada mais urgência do que isso, né? Se o agente está preso, é possível liminar em habeas corpus. Agora, atenção para a jurisprudência do Supremo. Aliás, é súmula do STF, hein? Marque no seu caderno a súmula 691 do STF. Súmula 691 do STF. O que diz? A súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Diz que não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra decisão. Não cabe habeas corpus contra a decisão que nega liminar em habeas corpus. Então não cabe habeas corpus contra a decisão que nega liminar em habeas corpus. Então imagine que o governador, por exemplo, impetrou, ou uma pessoa qualquer, impetrou um habeas corpus com liminar, com pedido de liminar lá no STJ. E o STJ negou essa liminar. Então o STJ não julgou ainda o habeas corpus por inteiro, mas negou a liminar. Cabe habeas corpus contra essa decisão que negou a liminar? Não.
segundo a súmula 691, não cabe. Põe aqui na tela para nós. Súmula 691 do STF. Diz assim, olha, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Então não cabe habeas corpus contra a decisão que negou, em tribunal abaixo, a liminar em outro habeas corpus. Mas olha, pode tirar aqui da tela para nós? Pode tirar aqui a súmula 691, porque o STF, atenção, atenção, o STF admite, marca aqui na frente, entre parênteses, uma exceção a essa súmula 691. Exceção à súmula. O STF admite o habeas corpus quando a ilegalidade é flagrante. O STF admite o habeas corpus quando a ilegalidade é flagrante. Então, pessoal, se a ilegalidade é evidente, se a ilegalidade é flagrante, aquele erro é teratológico, é monstruoso, daí, nesse caso, o habeas corpus é admitido pelo STF, ok? E lá na minha apostilinha eu tenho uma decisão que confirma a súmula 691 e a outra que excepciona em casos graves, em casos extremos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora, uma última pergunta sobre habeas corpus, hein? Última pergunta sobre o HC. É possível efeito extensivo no habeas corpus? O que significa isso? Vamos colocar aqui no quadro uma última frase sobre o HC. Então, a última frase é a seguinte, marque no seu caderno. A frase é, olha, admite-se o efeito extensivo. Admite-se o efeito extensivo no HC. O que significa isso? Admite-se o efeito extensivo no HC. O que é efeito extensivo no habeas corpus? Olha, significa que o HC impetrado por um dos acusados, o habeas corpus impetrado por um dos acusados, pode beneficiar os demais, quanto aos aspectos objetivos. Ponto. Então, o HC impetrado por um dos acusados pode beneficiar os demais quanto aos aspectos objetivos. Ou seja, vou dar um exemplo, quer ver? Um exemplo que aconteceu na prática. Eram vários réus, dentre eles o banqueiro Daniel Dantas. E aí o Daniel Dantas impetrou um habeas corpus lá no STF, diante daquela sua prisão, do caso Satyagraha da Polícia Federal. Então Daniel Dantas impetrou habeas corpus, os advogados dele impetraram para ele. E ele conseguiu. E esse habeas corpus foi estendido para todos os outros réus, dentre eles Celso Pita e tantos outros. Então veja, esse é o efeito extensivo do habeas corpus. Então, minha gente, uma dica dica para criminosos. Se você tiver que praticar crime com alguém, escolha uma pessoa rica para praticar crime com você. Escolha uma pessoa rica, com boas relações, porque vai contratar um excelente advogado, e aí o eventual habeas corpus impetrado por ele pode beneficiar o coautor nos fatos objetivos. Tudo bem, minha gente? E aí, dessa maneira, terminamos o estudo do habeas corpus, terminamos o estudo do HC. Quanto tempo nós temos, mais ou menos? Quanto tempo de aula nós tivemos? Mais ou menos 10 minutos? Então, basicamente, eu só vou fazer agora uma introdução a vocês dos outros remédios constitucionais. E aí, na aula que vem, a gente vai falar de 3 temas. 3 temas. São remédios constitucionais. A gente vai falar de remédios constitucionais. A gente vai falar sobre direitos sociais. Direitos sociais, se você quiser já se preparando para a aula que vem. Direitos sociais e também o direito de nacionalidade. Deixa eu fazer um pedido para vocês, pedido importante. Como é tema da aula que vem, direitos sociais, o STF proferiu semana passada uma decisão importantíssima. Sobre ela eu escrevi um artigo. Então vale a pena, por gentileza, você quando estiver assistindo essa aula aqui, entre lá na internet, entra lá no meu site, deixa eu mostrar que artigo é esse. Então olha só. Entra lá no meu site e leia esse artigo
que fala sobre direitos sociais. É a posição recentíssima do STF. Então, ó, põe meu site aí, põe meu site, por gentileza, na tela. Vou desaparecer por um instante e vai aparecer o meu site, veja. Artigo que eu postei ontem aqui na internet, olha só, essa terceira aqui, ó, artigo. O Poder Judiciário e sua vinculação aos direitos fundamentais, tá vendo? Então, é esse texto aí, que você encontra aí, eu digo direitinho como você encontra no meu site. Por gentileza, leia até a aula que vem, pode voltar a imagem aqui para mim. Porque essa decisão que eu comento, e falo da doutrina acerca disso, essa posição do Supremo diz que o Estado é responsável por custear os tratamentos e os medicamentos de enfermos graves. Isso tem a ver com direito à saúde, né? Isso tem a ver com direito social. E aí eu vou discutir com vocês na aula que vem qual a eficácia desses direitos sociais. Então eu vou falar sobre os outros remédios constitucionais, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletiva e ação popular. Vou falar de direitos sociais na sequência, direitos sociais, artigo 6º até os seguintes. E por fim, eu falo com vocês sobre direito de nacionalidade. Então temos muitos temas importantes aí, minha gente, pela frente. Mas esses temas, por conta do adiantado na hora, nós vamos falar na aula que vem. Tá bom? Foi um prazer muito grande estar na companhia de vocês em mais um encontro de direito constitucional. Nos vemos no próximo encontro, hein? Sem falta. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.